Estamos chegando até você mais uma vez com a finalidade de compartilharmos um pouco da Palavra de Deus e levá-la ao seu coração. E o nosso desejo é que Ele esteja falando ao meu coração, esteja me dando a palavra apropriada e que Ele também, através do seu Espírito, esteja preparando o seu coração para receber o seu recado. E nós vamos pensar no tema Jesus compreende a minha dor, baseado no texto de Hebreus 4, versículos 14 a 16. O texto bíblico nos diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O escritor aos Hebreus, ele está aqui nesse texto realçando a pessoa de Jesus Cristo como sumo sacerdote perfeito, aquele que se identifica comigo, aquele que se identifica com você, aquele que se identifica com todos nós, e assim ele compreende a nossa dor. Por isso nós devemos nos achegar a Jesus, porque além de compreender, Ele é o único que tem a capacidade também de aliviar a nossa dor. O texto nos apresenta Jesus como perfeito sumo sacerdote. A figura do sacerdote no Antigo Testamento era conhecer o pecado do povo e assim oferecer expiação por esses pecados cometidos pelo povo. Mas nós sabemos que sacerdotes são homens como nós e assim eles podem ser falhos, insensíveis, podem ter os seus caprichos, mas ao contrário disso tudo, Jesus é o perfeito sumo sacerdote. Diz o texto, porque se compadece de nós. Deus se fez homem em Cristo, viveu como homem, sofreu e morreu como homem. Não servimos a um Deus distante, um Deus que criou todas as coisas e agora Ele está lá e a gente passando por mazelas, por problemas, pandemias e outras coisas mais, está distante. Não adoramos, não servimos a um Deus que é insensível, que não sabe o que vai no nosso coração, que não conhece a nossa dor. Também não servimos a um Deus que é ditador. Também não servimos a um Deus alienígena, um Deus caprichoso. Mas esse Deus que servimos, Ele esteve entre nós, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa situação. E Ele compreende a minha dor, porque em tudo foi tentado, como nós, mas sem pecado, como nós vimos no versículo 15 desse texto. Sérgio Pimenta, certa vez, escreveu uma canção que dizia o seguinte: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofreu como homem a dor, sabendo que é padecer na mente e no corpo, e ele sofreu, e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de entender a todo homem. E assim, essa canção fala sobre aquilo que Cristo passou, mas nós podemos comprovar isso através dos diversos textos que a Palavra de Deus nos apresenta. Nós vemos também que ele passou enfermidades. Jesus estava enfermo na cruz, quero dizer, passou pela dor, a enfermidade da dor. Ele sabe o que é estar terrivelmente enfermo, sofrendo. Ele passou pela dor, Jesus ficou desfigurado na cruz, seu corpo foi moído pelas nossas transgressões e pela dor. Passou luto. Nós lembramos daquele episódio da morte de Lázaro, que é o texto que fala que Jesus chorou. Também no trabalho, Isaías apresenta Jesus, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Também Jesus passou por pobreza, filho de carpinteiro, nascido na manjedoura, passou por fome, sede e também por frio. Vemos que, assim como nós, ele passou por muitas dessas situações. Também foi discriminado, passou por discriminação social, era pobre, racial, era um judeu, também geográfica, nasceu em Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Incompreensão, a família, os amigos, os discípulos, os judeus, os governantes. Houve incompreensão de todos esses segmentos. Também encontramos traição. Jesus foi traído por alguém que comia com ele. Rejeição.
foi expulso de Gadara e da sinagoga, rejeitado pela própria família. Desconfiança e incredulidade. Muitos viram seus milagres, mas não creram. Zombaria, humilhação. Está se lembrado da crucificação? Quanta coisa ele passou, uma coroa de espinho, foi zombado, esbofeteado, teve seu lado vazado. Quanta coisa ele passou, quanta zombaria, quanta humilhação, sendo Deus. Ingratidão. Lembra da passagem dos 10 leprosos? 10 foram curados, apenas um voltou agradecido, reconhecendo a soberania de Jesus e o ato de Jesus de libertá-lo daquela enfermidade. Também passou por desânimo, passou por medo, ansiedade, ira, depressão, tentação de Jesus. Nós vemos ali ele na tentação e o diabo procurando o ponto fraco. Jesus estava com fome, transforma essas pedras em pães. E muitas outras coisas ele passou naqueles 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Então ele passou por esses momentos difíceis, mas em tudo ele foi vencedor. A morte, podemos ver ali o pavor, aquele momento crucial da sua ida à cruz. Chegou a hora, e aí ele chega a orar e a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Que momento difícil, que momento de dor. Também ele compreende a minha dor e está pronto a me ajudar. Nós vemos isso no versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. O que nós precisamos fazer é reconhecer a soberania de Deus e nos chegarmos a Jesus. O hino 150 do cantor cristão, ele fala: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. E aí o autor sacro diz: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ele compreende a nossa dor, está pronto a te ajudar, ele está pronto a me ajudar. Mas nós precisamos ir a Jesus e assim ele vai aliviar essa dor. Nós precisamos chegar a Jesus, não de qualquer jeito, mas com confiança, chegar ao trono da graça. E aí, lá no trono da graça, nós vamos achar misericórdia, nós vamos achar a graça divina nos alcançando e a ajuda oportuna no momento de dificuldade. Temos, então, um perfeito sumo sacerdote, Jesus, que morreu por mim, que morreu por você. Ele compreende a minha dor, ele compreende a sua dor e ele quer te salvar. Mateus 11, 28 fala sobre isso. Entregue sua vida a Jesus, coloque os seus caminhos, coloque a sua necessidade, tudo aquilo que você carece nas suas mãos e você vai ver Ele realizando uma obra maravilhosa de livramento, de salvação, uma obra de graça e de amor na sua vida. Experimente o amor de Deus, experimente o alívio que Ele pode proporcionar, experimente a paz que só Ele pode dar, a alegria e a certeza que só por meio de Jesus nós podemos alcançar, porque Ele é isso que nós falamos, o sumo sacerdote perfeito que se entregou na cruz por mim e por você. Vamos orar? Pai de amor, te agradeço por Tua palavra, que ela encontre lugar nos corações das pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito e é a Ele que nos achegamos nas nossas horas de dificuldades, nas nossas necessidades. É a Ele que nós levamos as nossas súplicas, as nossas preces. Eu te peço pelo Teu povo, Senhor Deus, onde estiver, aqueles que estão nos ouvindo, que estão passando por necessidades, que o Senhor esteja suprindo a cada uma, segundo a Sua vontade, segundo a Sua graça e o Seu amor. Zele, Senhor Deus, cuide de cada um, Senhor Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas nesse momento que estamos passando. Cuida da Tua igreja, cuida do Seu povo, cuide de Senhor Deus, das nossas famílias. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos por essa oportunidade e até uma nova oportunidade, se assim Deus nos permitir.